FabaMed Conexão Saúde. Olá, o nosso FabaMed Conexão Saúde de hoje está entrevistando o Dr. Heraldo Salustiano de Moura, ou Dr. Heraldo Moura, que é o coordenador do Sistema Estadual de Transplante de Órgãos e Tecidos da Bahia. Dr. Heraldo, eu vou fazer daqui a pouco a sua breve trajetória, mas desde já nós saudamos a sua presença, agradecemos a sua presença entre nós, o senhor que tem um cargo tão importante na saúde da Bahia, que é ser o coordenador justamente do Sistema Estadual de Transplantes. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradecer para a FabaMed o convite para falar de um tema de extrema importância para a sociedade. Então, está trazendo informação sobre saúde, sobre um tema que a sociedade não entende de maneira bastante efetiva, é extremamente importante. Vamos lá. O doutor Heraldo Salustiano de Moura é um pernambucano com formação no Ceará e depois fez a residência médica em São Paulo. Ele é cirurgião, mestre em cirurgia, especialista em medicina integrativa, possui mestrado em ciências médico-cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará, em 2006. Ele se formou em 1989. Tem experiência na área de transplante hepático e renal e em cirurgia geral e oncológica. É professor assistente da Escola Baiana de Medicina, foi preceptor da residência de cirurgia geral e aparelho digestivo do Hospital Roberto Santos e hoje é preceptor da residência de cirurgia geral e cirurgia do trauma do Hospital do Subúrbio e médico responsável. Logicamente, essa precepção é através de uma universidade, é a Unifax. Não é isso, doutor Heraldo? Estamos corretos? E eu queria saber do senhor quando é que o senhor chegou à Bahia e quando é que assumiu esse importante cargo de ser coordenador do Sistema de Transplantes da Bahia. Bom, a gente teve duas fases. Eu vim para a Bahia em 2005 e na época eu vim para trabalhar com a parte de transplante hepático, mas aí fui convidado para ir para a secretaria para assumir um cargo criado até no ano anterior, que é a coordenação do Sistema Estadual de Transplantes. E eu fiquei de 2005 a 2017, saí final de 2017 e retornei em 2022. E estou na coordenação até hoje. Até hoje. Nesses tantos anos de experiência, de 2005 a 2017, 12 anos. E agora 2012, ou 2022 a 25 mais 3. São 15 anos de experiência na área. O que o senhor pode nos trazer como um raio-x desse sistema de transplantes hoje no estado da Bahia? Bom, é importante para os ouvintes entender que o transplante é um processo que é da sociedade, né? Das atividades da saúde, é a única que ela depende da sociedade. Qualquer outra atividade médica, seja cirúrgica, clínica, ela é realizada entre o paciente, o médico e o estabelecimento de saúde, claro, com a equipe. Quando se fala de transplante, para que haja transplante, há necessidade de que haja o envolvimento da sociedade na autorização da doação. Não se faz transplante se você não tiver órgão, e quem doa os órgãos é a sociedade. O Brasil hoje se caracteriza por ser uma referência no mundo referente ao processo doação-transplante. Tem a maior política pública de transplante do mundo, é o sistema hoje referência no mundo quanto a inclusão da sociedade, dos pacientes que necessitam desse procedimento. Eu vou te interromper rapidamente. A impressão que eu tinha é que muita gente poderia ser um doador voluntário, dizer em vida que ele poderia ser um doador, mas que tem um certo receio de fazer isso. Isso acontece ou é uma impressão errada minha? Hoje, a segurança da sociedade com relação ao processo de doação-transplante ela é muito maior. A sociedade hoje ela já confia, por exemplo, o diagnóstico de morte cefálica, que é uma etapa que é importante para que haja doação, a sociedade ela já tem um entendimento real de que o indivíduo de morte cefálica ele faleceu. Então, esse é um processo que foi adquirido ao longo do tempo com a seriedade do programa. Então, você, de novo, um curioso. Me desculpe, mas todo jornalista é curioso.
O que é que caracteriza uma morte encefálica, ou conhecido popularmente como morte cerebral? Isso. O que para que você tenha morte encefálica ou morte cerebral, hoje a gente prefere chamar morte encefálica porque envolve toda a estrutura que está dentro da caixa craniana, dentro da nossa cabeça, tanto o encéfalo, o tronco cerebral e cerebelo, que são as estruturas que estão dentro da caixa craniana. Hoje é necessário uma série de critérios. Outro ponto também, o Brasil tem um dos critérios mais rigorosos do mundo para diagnóstico de morte encefálica. Isso é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, e para esse diagnóstico, obrigatoriamente são feitas 2 avaliações por 2 médicos diferentes, não pertencentes à equipe de transplante nem de captação, e ainda obrigatório se fazer um exame complementar, que avalie se tem atividade elétrica cerebral ou se tem fluxo sanguíneo cerebral. Então, é um processo extremamente seguro. Isso, ao longo do tempo, a sociedade começou a entender. Hoje, praticamente em 2005, quando eu cheguei, as pessoas tinham muita dúvida do diagnóstico. Então, com essa estrutura que tem hoje o Brasil, com esse aspecto legal do processo de doação e diagnóstico de morte encefálica, a sociedade já entende melhor. Obrigado por ter me clareado esse assunto. Sim, o senhor estava falando, eu interrompi. A partir da detecção da morte encefálica, o que é que ocorre? Então, no momento que você tem a identificação da morte encefálica e o doador não tendo nenhuma contraindicação para a doação, porque algumas doenças são contraindicação absoluta para a doação. Exemplo? Exemplo, aqui no Brasil, os pacientes soropositivos para HIV, os pacientes portadores de HTLV, que também é uma outra doença viral, os pacientes com meningite viral, os pacientes com tuberculose ativa, ou os pacientes com infecção fúngica, com sepse ou com meningite fúngica provocada por fungo, ou os pacientes que têm algum tipo de tumor de órgãos. Esses são contraindicação para doação de órgãos. Pessoa, desculpe interromper, uma pessoa que morreu depois de ter tido uma pneumonia viral, ele estaria disponível? Se ele tiver curado da pneumonia, saiu, por exemplo, teve uma pneumonia e melhorou depois, esse paciente sim. Mas se ele está em curso da infecção viral, as doenças virais a gente contraindica a doação pelo risco de contaminação, e a doença viral a gente não tem muito controle, né? Uhum. Todo paciente que vai ser submetido a transplante de órgãos, eles fazem um tratamento que são com medicações imunossupressoras, para diminuir a possibilidade de rejeição daquele órgão. Então, é por isso que a gente tem bastante cuidado para que tenha a doação e que esse órgão não leve para aquele paciente que foi transplantado doenças que possam ser evitáveis. Perfeito. Como é que se dá esse processo, doutor Heraldo? A partir de... a necessidade, logicamente, existe, né? Existe uma demanda muito grande. Eu acredito que existam órgãos com maior demanda. Eu queria que o senhor dissesse quais são, né? Quais são as maiores necessidades hoje de doação na Bahia. E também se o fator idade ele é um impeditivo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que fez uma cirurgia de transplante de rim há 30 anos, ela hoje tem 60, mas a pessoa, se estivesse viva, hoje teria 90. Então o rim dela se tornou velho. Eu queria que o senhor explicasse essas coisas para nós, principalmente se a questão idade é impeditiva de se pegar um órgão para transplante. A primeira pergunta o transplante, ele hoje é um tratamento efetivo, e a gente só indica transplante quando não tem nenhuma outra possibilidade de cura, né? Transplante Sim. É a última linha de tratamento que a gente tem para tratar muitas doenças. Os pacientes hoje que têm doença cardíaca avançada e em não tendo contraindicação para esse paciente de fazer a cirurgia do transplante, se ele não transplantar, ele tem uma chance de morrer precoce, nos 50%, 60% no primeiro ano. Quando você faz transplante para as doenças que a gente chama onquematológicas, que são as doenças, as leucemias, os linfomas, os mielomas,
quando você não responde ao tratamento quimioterápico, você tem um transplante como alternativa para essas pessoas continuarem vivas, transplante de pulmão. Então, o transplante, ele, hoje, é uma opção de tratamento para muitas doenças, para permitir que as pessoas continuem vivas. Então, o ponto principal dessa lista de espera, entrando já um pouco na segunda questão, é exatamente a indicação de transplante para a cura de muitas doenças. Então, a maior demanda que a gente tem hoje na Bahia, no Brasil e no mundo é para o transplante renal. Hoje a gente tem uma lista para transplante renal no Brasil de mais de 42 mil brasileiros aguardando um transplante. Aqui na Bahia a gente tem quase 3 mil pacientes aguardando um transplante renal, seguido da lista de córnea, né? Lista de córnea hoje no Brasil a gente tem 32 mil brasileiros aguardando um transplante de córnea. Aqui na Bahia a gente tem 1.700 pacientes. Então, o que significa dizer que e assim, importante esclarecer para os ouvintes, a gente divide o transplante em transplante de órgãos e transplante de tecidos. A córnea a gente considera um tecido porque ele é avascular, ele não precisa fazer a junção dos vasos. Quando eu transplanto um coração, eu tiro o coração que estava doente e coloco um coração novo, e aí eu preciso fazer a junção dos vasos. Aí essa junção é que a gente chama necessário para que esse órgão seja irrigado novamente e receba sangue e volte a funcionar. No caso da córnea, não precisa. Não precisa. Na verdade, a córnea, você retira a córnea doente e coloca a córnea nova, proveniente de um doador, e faz só a costura da córnea no olho do receptor. O doutor Heraldo está aqui conosco. As perguntas vão se sucedendo na mente do jornalista, né? Primeira pergunta que me vem à mente: o senhor tinha me dito que se faz na Bahia cerca de 120 transplantes de córnea por mês. Então. Né? E eu lhe pergunto, o que é que gera um problema para que uma pessoa precise transplantar uma córnea? Daqui a pouco a gente vai para os outros órgãos também. Mas se transplanta uma córnea, por quê, doutor Heraldo? Várias doenças. Um exemplo mais corriqueiro, por exemplo, qualquer um de nós teve um acidente e perfurou a córnea. Tá? Até num jogo de futebol, por exemplo. Jogo de futebol, um acidente, se perfurar a córnea e essa córnea não tiver condição de ser recuperada cirurgicamente, ela tem indicação de transplante, senão esse indivíduo vai perder a visão, né? Então, dentre as doenças clínicas mais frequentes, é ceratocone, que é uma doença de alteração do formato da córnea. Então, muitos pacientes têm essa alteração e ele começa a perder a visão. Então, precisa colocar uma córnea nova de um doador para que esse indivíduo volte a enxergar, né? E outras doenças como úlcera de córnea, que pode acontecer, infecção dos olhos. Quem usa lente de contato às vezes machuca, fere, e isso leva à úlcera da córnea e, consequentemente, se não for transplantado, tem risco de perfuração do olho e o indivíduo perder a visão. Eu acrescentaria isso, se o senhor me permitir. Existem muitos folclores e muito misticismo em relação aos olhos. Tem gente que passa alho nos olhos, né? Tem gente que passa uma determinada substância, não precisa ir ao médico, não, e passa um determinado, o olho está agredido, está inflamado, e se tomam decisões que eu diria assim, caseiras. É comum também acabar essa coisa evoluindo e a pessoa precisar fazer um transplante de córnea, ou geralmente é mais por ulceração? É mais por ulceração. Hoje, como o olho é bastante sensível, geralmente quando se coloca alguma coisa irritante no olho, as pessoas tendem a não repetir, né? Mas tem casos como esse também que podem levar o indivíduo à necessidade de uma substituição da córnea doente, né? Tá, eu fiz uma pergunta anterior ao senhor em relação à idade. Existe o paciente, vamos chamar assim, o nível etário perfeito para ser um doador? Hoje é interessante essa pergunta, porque na história do transplante, o primeiro transplante de órgão do mundo, ele aconteceu em
58, 54, o primeiro transplante renal, que foi feito de órgão de gêmeos univitelinos, depois 58, aí a década de 60 se começou a se transplantar bastante, entretanto os transplantes não tinham um resultado tão bom. E nessa fase da implantação dos transplantes, os critérios para aceitação de doador eram bem mais rígidos. Era doador até 20 anos, até 25 anos. Ao longo do tempo, principalmente a partir da década de 80, com a utilização de novas medicações para evitar a rejeição, a idade também se expandiu. Então, hoje você não tem uma idade que diga esse não pode ser doador. Em transplante de coração de doador, quer dizer, a Europa, né? A Europa ela já esgotou a maioria dos doadores, porque eles têm uma quantidade, eles identificam todos os doadores, então e tem uma lista de espera, então eles hoje utilizam esses doadores com critério que a gente chama critério expandido, que são doadores mais idosos, com alterações de funcionamento daquele órgão não tão grave. Então a idade hoje é uma situação que não é um empecilho para a doação, cabe à equipe de transplante e junto com o seu paciente definir os critérios que ele aceita dos doadores para que ele seja transplantado. Então isso também dependeria, no caso, da saúde do doador, né? Saúde do doador e a qualidade do funcionamento do órgão desse doador. Mesmo com a idade mais avançada. Mesmo com a idade mais avançada. Tem doador de 80 anos que tem uma função normal. Uhum. Então, hoje a tendência nossa é cada vez mais fazer, porque a população da Europa, a população brasileira está tendendo a envelhecer mais. Então, você não tem aquele doador que a gente chama doador ideal, que é aquele doador de até 40 anos, estável, que teve um trauma crânioencefálico. A maioria dos doadores hoje na Europa, aqui no Brasil, já com essa tendência, é doadores mais idosos, vítimas de acidentes vasculares encefálicos, que a gente chama de AVC. Tá certo. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Heraldo Moura, que é o coordenador do Sistema de Transplantes do Estado da Bahia, transplante de órgãos e tecidos. Dr. Heraldo, a gente tem muitas perguntas, muitas dúvidas, e a gente sabe, o senhor falou aí que a maior demanda que existe hoje no Estado da Bahia é o transplante de rim. São 42 mil, foi isso? No Brasil, 42 mil, aqui na Bahia a gente tem próximo de 3 mil. 3 mil pessoas esperando. Essas pessoas que estão esperando o transplante são pessoas que aquele trabalho semanal não, algumas vezes na semana de limpeza dos rins, aquilo já não está funcionando ou a partir de determinados parâmetros, se o médico define, não, você precisa ser transplantado. Explique, por favor. Tá. Na realidade, quando a gente conversei que a nossa lista maior é do transplante renal e do transplante, pacientes para transplantar córnea, isso significa a pessoa que tem uma doença renal terminal, que o rim parou de funcionar, esse paciente ele vai para uma diálise, podendo ser hemodiálise, que ele vai 3 vezes por semana, fica em torno de 4 horas, para fazer a filtração através de máquina, ou ele fazer uma diálise peritoneal, que é uma diálise onde você coloca uma solução específica no abdômen e fica colocando e tirando essa solução, e o abdômen tem uma camada chama peritônio, e esse peritônio ele vai fazendo essa filtração. Então, são as duas maneiras de diálise que a gente tem. E esses pacientes continuam vivos, por isso que mantém a lista. Quando eu pego, por exemplo, os pacientes que precisam de transplante cardíaco, transplante de pulmão, transplante de fígado, a gente não tem essas diálises para fazer desses órgãos. É mais urgente. Aí esses pacientes falecem precoce. Então, por isso que a lista nossa de transplante desses órgãos não é uma lista grande. Tá? Então, assim, todo paciente hoje, e para cada órgão, para cada paciente, dos pacientes especificamente de diálise, que estão fazendo diálise, a gente espera que em torno de 40% a 60% desses pacientes tenham indicação de transplante. Para outros pacientes, a indicação e a melhor tratamento para ele continua sendo a diálise. Então, nem todo paciente que tem doença terminal, por exemplo, paciente de 90 anos que está fazendo diálise,
ele não tem por que transplantar. O melhor tratamento para ele continua sendo a diálise. Então, a gente faz sempre essa avaliação clínica do paciente para ver se ele tem indicação de transplante ou não. Porque transplante é um procedimento cirúrgico, é um procedimento que vai precisar tomar medicação contínua para o resto da vida, e essas medicações também têm alguns efeitos colaterais. Então, a gente sempre avalia cada paciente se o melhor tratamento para ele, no caso do transplante renal, é o tratamento dialítico, a diálise, ou o tratamento de transplante. Em tendo indicação de transplante, esse paciente é referenciado para um serviço credenciado para transplante, e esse serviço avalia e lista esse paciente. Entendi. Bem, a gente vai encerrar esse primeiro bloco conversando com o Dr. Heraldo Moura, que é o coordenador do Sistema Estadual de Transplantes de Órgãos e Tecidos. E no próximo bloco, a gente vai saber quais são os riscos que podem levar um paciente a precisar ser transplantado, as afinidades biológicas, genéticas, que fazem com que algumas pessoas sejam escolhidas ou não, e também como funciona esse Sistema Estadual de Transplantes da Bahia. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Bem, nós vamos começar agora o segundo bloco da entrevista do FabaMed Conexão Saúde de hoje com o Dr. Heraldo Moura, que é o coordenador do Sistema de Transplantes do Estado da Bahia, transplantes de órgãos e de tecidos. Dr. Heraldo, nós avisamos no bloco anterior que íamos falar sobre riscos. Quais são os riscos que levam uma pessoa a precisar ser transplantada? A gente tem várias doenças hoje que têm indicação de transplante. E para cada órgão, a gente tem as doenças que são mais frequentes, né? Os pacientes hoje, a gente pode começar por coração. Os pacientes que têm insuficiência cardíaca grave, que a gente chama de estágio 4, esses pacientes que às vezes não conseguem nem escovar os dentes. Mas isso é por um defeito já genético? Não, isso assim, cada vez mais a gente tem mais pacientes com indicação de transplante por doença autoimune ou infecção viral. A gente tem hoje crianças, desde crianças de 2 meses até pacientes com 80 anos, 90 anos, que têm doença cardíaca, e esses pacientes com doença cardíaca avançada, que não têm resposta a nenhum tratamento, são avaliados para indicação de transplante. Por exemplo, para as doenças de fígado. Desculpe, eu vou continuar ainda no coração. Alimentação, a má alimentação, maus hábitos no dia a dia podem levar a esse estágio? Bom, aí a gente tem um ponto que é importante. Hoje, cada vez mais, a gente deve trabalhar com prevenção. Por exemplo, para a doença cardíaca, por exemplo, os pacientes hipertensos, eles têm uma predisposição maior a fazerem alterações cardíacas, e alguns deles podem necessitar de transplante. Diabetes também? Diabetes também. Os pacientes que têm doença renal, por exemplo. Doença renal, que é a mais prevalente da nossa lista, ele está muito atrelado com o tipo de alimentação dos pacientes. Geralmente são pacientes diabéticos, hipertensos. Hoje, mais de 90% dos pacientes que estão listados para transplante, eles têm diabetes e hipertensão. Então, esses pacientes, eles desenvolvem doença renal. Os pacientes hoje tem uma doença bastante prevalente no mundo, que são as doenças provocadas por gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática. E muitos desses pacientes, eles entram em insuficiência hepática, necessitam de transplante também. Você tem as doenças cirróticas, bebida alcoólica. Os pacientes que bebem muito tendem a fazer cirrose hepática, e que a gente chama de hipertensão do sistema porta, que são os vasos, a via que irriga o fígado, e esses pacientes tendem a, muitas vezes, ter como única alternativa de tratamento para continuarem vivos o transplante.
Então, a prevenção é um fator extremamente importante, muito ligado à alimentação, a alguns hábitos como bebida alcoólica e especificamente atividade física também. Muitos desses pacientes falta de atividade física predispõem a algumas doenças. Doutor Heraldo, assim, como leigo, né? Porque quem assiste o nosso programa, tanto são pessoas da área médica, como pessoas curiosas, que, como eu, sou um curioso, quero aprender sempre. Eu pergunto ao senhor, a falta de beber água é um fator muito determinante para uma pessoa ter um problema sério de rim? A água ela é importante, ela funciona, a gente toma água. Porque eu conheço gente assim, eu não bebo água, eu não preciso de água. Eu conheço gente que fala isso para mim. E a água ela vai para o sistema sanguíneo e o rim faz a filtração dessa água. Tem mais tendência a fazer cálculo. Alguns pacientes com indicação de transplante renal são secundários a cálculo renal, que obstrui o rim e deixa de funcionar, e esse paciente precisa fazer diálise e o transplante, né? Então, a água é extremamente importante, né? Mais da metade do nosso organismo ela é composto de água, então faz parte para o funcionamento celular a água. E no caso das alimentações, por exemplo, no centro da cidade, aqui próximo também, na Avenida Tancredo Neves, é muito comum a gente ver hoje, ao invés do almoço de antigamente, a tradicional quentinha, pessoas se alimentando no horário do almoço com uma coxinha e um refrigerante. Eu acredito que ele faz aquilo todos os dias. Esse tipo de alimentação, essa falta de vitaminas, esse desequilíbrio proteico, né? Isso também pode levar, num estágio mais avançado, a pessoa ter problemas sérios de fígado, por exemplo? Sim, eu acho que a alimentação ela é fundamental, né? Quando você se alimenta com alimentos que a gente chama superprocessados, ou quando a gente se alimenta com muitos condimentos, isso predispõe a várias alterações. Dentre elas, a alteração hepática predispõe a disponibilidade desse indivíduo vir no futuro a ter um problema oncológico, os tumores, né? Parte dos tumores hoje eles estão muito ligados a hábitos alimentares. Então, acho que a alimentação ela é a base, né? E como gestão pública, eu entendo que é uma das atividades principais que qualquer setor público deve fazer é trabalhar com prevenção, né? Quando a gente fala de transplante, a gente fala na ponta, numa medicina extremamente avançada e que não tem órgão hoje para todo mundo, né? Tanto que você tem lista de transplante hoje bastante expressiva, né? Hoje a gente tem 78 mil brasileiros que estão aguardando por transplante. Então, a gente não consegue transplantar. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar com prevenção e aqueles que eu não consegui controlar, eu poder fazer o transplante desses pacientes. Perfeito. O senhor falou da lista de transplantes. E aí, logicamente, a gente se pergunta, que lista é essa? Como é que ela se dá? Por exemplo, se eu hoje quiser me colocar como um doador, o que é que eu devo fazer? Como é que essa lista está disposta? Como é que essa lista se intercomunica? E como é que alguém, por exemplo, que teria um órgão compatível para doação comigo, como é que se detecta o possível receptor desse órgão? Essa é uma Explica que a pergunta é longa, mas... Isso, mas vamos começar. Primeiro ponto é importante, né? Que como a gente tinha comentado no bloco anterior, o Brasil tem o maior sistema público de transplante do mundo. Isso é um dado que é importante. Isso é vero? Vero. E há muitos anos que a gente tem esse sistema, né? O Brasil hoje é referência. Não só como o maior sistema público de transplante do mundo, a gente hoje é o terceiro país do mundo em número de transplantes, números absolutos. E a gente é um país que tem uma legislação mais rigorosa do mundo com relação ao processo de doação-transplante. Então, para que o indivíduo, qualquer cidadão que tem uma doença, que tenha indicação de transplante, ele precisa passar por um serviço que é credenciado não só pela Secretaria da Saúde do Estado, mas pelo Ministério da Saúde como habilitado para transplante. Tanto estabelecimento, que são as unidades hospitalares, quanto a equipe que vai realizar o transplante. Eu vou lhe interromper rapidamente.
se eu quiser me candidatar, onde, por exemplo, eu iria? Eu iria em que setor da secretaria? Isso, aí são os serviços, né? A secretaria, elas avaliam cada serviço que vai credenciar para transplante, qualquer unidade, qualquer hospital, ele precisa passar por uma série de critérios bem estabelecidos pelo Ministério da Saúde, com visita técnica, com capacitação ética e profissional dos membros da equipe de transplante. Esses credenciamentos eles são revalidados de 1 a 4 anos, dependendo do serviço, se é um serviço bem estabelecido ou é um serviço que está iniciando, e a gente avalia todos os processos, tanto do hospital quanto de equipe. A equipe de funcionamento, se tem alvará, e a partir do momento que essa equipe está credenciada, qualquer paciente que esteja aquela situação onde aquela equipe credenciada é habilitada para realizar, por exemplo, transplante cardíaco. Então, eu tenho um serviço aqui que é o Hospital Ananeri. Então, o único serviço que pode listar paciente para transplante cardíaco no estado é o Hospital Ananeri. Sim. Tá? Transplante de fígado, aí eu tenho o Hospital Português, São Rafael, o Hospital Aliança e o Hospital Geral, o Hospital de Vitória da Conquista, que é o São Vicente, que está credenciado para transplante de fígado. E no momento que essa equipe avalia e esse paciente tem indicação de transplante, ele passa a fazer parte da lista do Estado e, consequentemente, da lista nacional de transplante. Aí vem a pergunta. Há um tipo de mapa genético nesse paciente que está precisando de doação para que a outra ponta, um dia que surja um doador, se conecte e se saiba que exatamente aquilo que está precisando? Isso depende de qual órgão, qual tecido. Por exemplo, para transplante de córnea, você não precisa ter compatibilidade genética, nem de grupo sanguíneo, nem compatibilidade do sistema HLA, que é um sistema genético que cada pessoa tem e é individual de cada indivíduo. E é individual então, no momento que o paciente está listado para transplante de córnea, a lista ela é cronológica. Quem se inscreveu primeiro, transplanta primeiro. Essa eu não preciso ter nenhuma compatibilidade genética. Certo. Já, quando eu vou para o transplante, por exemplo, para o transplante renal e o transplante de medula, aí eu preciso ter uma compatibilidade genética entre o doador e o receptor. Aí são necessários vários testes quando eu tenho um doador, e aí ele vai comparar com todos os receptores que têm aquele mesmo grupo sanguíneo e ver qual que é mais compatível. O primeiro fator de exclusão é o tipo sanguíneo. O grupo sanguíneo. Por exemplo, para fígado eu preciso só ter o grupo sanguíneo, eu não preciso fazer outros testes genéticos mais aprimorados. Não? Não, para fígado é o grupo sanguíneo, então o grupo sanguíneo ele define. Para coração e pulmão a gente faz hoje o grupo sanguíneo e faz também uma compatibilidade genética entre o doador e o receptor. E aí, respondendo outra pergunta. E rim? Para rim é que você precisa da compatibilidade genética e medula óssea também. Então, por isso que e além do sangue também? Além do sangue. O grupo sanguíneo seguido da compatibilidade genética do sistema do HLA, né? Então, doutor Heraldo, qual seria o órgão do corpo mais exigente em termos de identificação genética? A medula óssea. Medula é um transplante que a compatibilidade entre o doador e o receptor ela tem que ser muito próxima, porque quando a medula ela é responsável por toda a produção nossa de células, não só imunológicas, mas células sanguíneas. Então, quando você transplanta um paciente que não é compatível, tem uma compatibilidade não tão ideal, então esse paciente ele pode ter problemas graves, né? De rejeição à medula, né? Entendi, mas no caso, por exemplo, uma pessoa esteja com problema de medula óssea e tem um irmão, um parente, um irmão, uma mãe, um pai, extremamente compatíveis. Qual seria o risco para esse doador de medula óssea, mesmo sendo uma pessoa que ama muito a outra, é um parente direto, qual o risco? Então, aí a gente vai para os doadores vivos, aí a gente já vai passar para outra linha. Quando eu tenho os doadores vivos, aí eu tenho os transplantes que podem ser realizados com doador vivo, né? Eu tenho o transplante renal, ele pode ser feito com doador vivo, tem que ser parente, né,
pode ser de primeiro até quarto grau, cônjuge, e quando não parente tem que ter autorização judicial, autorização da central de transplante, uma série de autorizações para evitar a possibilidade de que haja doação que não seja por afinidade real, né? E outro transplante que pode ser feito com doador vivo são os transplantes hepáticos, e o transplante de medula, que é feito só com doador vivo. No caso hepático, porque o fígado se autorregenera? Isso, aí geralmente é para pais, para filhos, você pode retirar uma parte do fígado e o fígado se regenera e é outra possibilidade. Pulmão a gente já fez durante algum tempo, mas hoje é mais raro fazer transplante de pulmão com doador vivo. Certo. E assim, com relação ao risco do doador, claro, quando você vai fazer Medula pode ser com doador vivo? Medula só é com doador vivo. Certo, perfeito. Tá? Quando a gente vai fazer um transplante com doador para rim, para fígado vivo, claro, tem os riscos, mas são riscos bem calculados e se avalia se esse doador tem alguma comorbidade, alguma coisa que contraindica para ter o máximo de segurança para que haja essa doação sem riscos. Para medula é bem tranquilo. Medula hoje a gente faz a maioria dos transplantes são realizados com a retirada do sangue, parte do sangue desse doador, e assim, 2, 3 dias depois ele está recuperado e não tem grandes riscos. Não tem risco algum. É bem tranquilo hoje para o transplante de medula, o transplante de fígado, claro, é uma cirurgia maior, o transplante renal também para doador vivo, mas são riscos que são bem avaliados pela equipe que vai realizar o procedimento. Perfeito. Eu interrompi a sua fala para as perguntas que veio aqui à minha mente. Como é que se dá esse processo interestadual, por exemplo? Tem uma lista de pessoas que estão necessitadas e a partir daí como é que a coisa acontece? Bom, então é importante assim, a gente entender que cada órgão ele tem um tempo que consegue ficar sem receber sangue, que a gente chama tempo de isquemia fria, né? Que é um tempo entre a retirada, a captação daquele órgão e o implante no receptor, e esse órgão volta a ser perfundido. Então, para cada órgão você tem, por exemplo, para pulmão e coração em torno de 4 horas. Então, 4 horas é um tempo muito curto para você tem que estar tudo muito bem articulado, né? Para fígado em torno de 12 horas, para rim 18 até 24 horas, pâncreas em torno de 12 horas também. Então, a gente sempre avalia a questão logística. Por exemplo, se eu tenho uma doação de um coração aqui, eu tenho que calcular bem a logística se ele consegue chegar em Pernambuco com tempo hábil. Então, você tem hoje uma logística do ponto de vista funcional do sistema de apoio logístico para que esse órgão consiga chegar naquele tempo. Então, todas as vezes que vai se fazer um transplante cardíaco com necessidade de uma logística maior, você precisa obrigatoriamente começar as 2 cirurgias quase ao mesmo tempo. Porque quando chega esse órgão, quem vai fazer a retirada, avalia o órgão, tá bom, então eles já começam a cirurgia do receptor, porque quando chega já está tudo pronto para só colocar por questão desse tempo, né? Então é interessante também a informação. O Brasil tem uma rede bem interessante. A gente tem hoje apoio da FAB, da Força Aérea Brasileira, para transporte desses órgãos. Tem todas as empresas aéreas com vínculo que eles transportam os órgãos e os aviões eles têm prioridades no pouso e na decolagem quando levam órgãos. Então, isso é um ponto que é bem importante e essas empresas elas fazem isso gratuitamente. E esses órgãos são transportados na cabine ou no bagageiro? Não, eles transportam na cabine. Cabine? Então, tem alguma caixinha para um dia se eu entrar no avião e digo, olha, está transplantando? Tem, não? Não, vai toda... Aí tem um acondicionamento do órgão, né? Porque mas tem algum tipo de caixa padrão, São as caixas identificadas, né? Todas as são caixas... de metal, são de plástico? Geralmente a gente usa as caixas, os coolers normais que tem, mas com identificação. Então, assim, é importante, assim, para cada órgão você tem... Quando você tem uma doação que vai disponibilizar um coração, obrigatoriamente você tem que ver a parte logística. Por exemplo, se você tem um coração lá, vamos dizer, na Amazônia, para vir para cá, claro, você tem uma logística que ela não permite que esse coração chegue em tempo viável aqui.
Mas, por exemplo, se for para Brasília, ele consegue. Então, a disponibilização do sistema ele contempla essa distância entre essa logística. São a parte logística. Eu acredito que vocês devem ter muitas histórias interessantes, né? A gente vai conversar ainda sobre outros assuntos, mas aproveito esse momento. Você fala de 2 equipes trabalhando ao mesmo tempo. Qual foi a tua história mais bonita, o maior sucesso que o Dr. Heraldo Moura conseguiu realizar, logicamente com outros profissionais de saúde, a ponto de vocês comemorarem a logística que deu certo? Não, cada doação e cada transplante que utiliza a logística é sempre gratificante, né? Então, esses contatos são todas histórias, né? Por exemplo, a gente tem os transplantes aqui, frequentemente a gente usa os batedores, às vezes bloqueia a pista para decolar. Então, você tem... Vamos supor, o avião vai sair, e aí tem uma notícia de que tem um órgão urgente. Para o avião? E o avião para. Isso acontece com certa frequência. Você já tem um canal direto, vocês ligam para o aeroporto? O Sistema Nacional de Transplante tem a Central Nacional de Transplante que fica dentro do comando de toda a malha aérea lá em Brasília, onde eles, junto com toda a parte de gerenciamento e de mapa de voo do Brasil, quem define toda a malha aérea, eles estão lá dentro. Então, quando você tem uma doação... qualquer lugar que vai precisar de uma aeronave, então já a comunicação e a viabilidade. Então, não tem uma história que seja específica, cada história dessa é muito interessante, a dinâmica, né? A dinâmica, e uma dinâmica que ela é constante, né? Então, a gente, cada dia você tem... Muito bem. Doutor Heraldo, significa que eu posso estar um dia na rua e parar o trânsito total, com batedores, para passagem de uma ambulância, pode ser que ali esteja sendo transportado um órgão para transplante? Isso sim, isso claro. Quando a gente vai geralmente com os carros identificados e às vezes a gente usa batedores, por exemplo. A gente tem motos, né? Motos, batedor, a PM, são muitos parceiros. A gente trabalha muito com a PM, com toda a parte logística do GRAE também, então a gente tem toda essa parte e a gente calcula às vezes, por exemplo, tem doação, a gente teve doação, mas uma recente aqui que a gente teve que estava tudo congestionado, então aí se pesa, vou pegar um helicóptero, vou pegar o batedor, então pega o batedor, aí eles vão abrindo e a gente consegue caminhar. Quais são, eu queria que o senhor dissesse para a gente, quais são o quantitativo de órgãos que são transplantados hoje na Bahia por mês, quais são os que têm mais, os que têm menos, para que a gente tenha uma ideia. Claro, isso é importante. Quando fala de transplante, você tem que falar de doador, né? Então, hoje a gente trabalha muito com o processo de trabalhar não só em Salvador, mas trabalhar em todo o estado. Então, hoje a gente tem doação em boa parte das cidades maiores do estado, então, de todas as regiões do estado, né? Desde a região oeste à região norte. Então, é um trabalho que a gente tem feito para doação nesse projeto de interiorização e com a implantação de novos serviços de transplante. Então, hoje a gente tem transplante de órgãos em Feira de Santana. Vitória da Conquista está reimplantando o programa de transplante renal de Itabuna, e a gente tem trabalhado hoje com um projeto de fazer com que o paciente possa ser transplantado, não só tenha a doação, mas que o transplante também esteja próximo de onde esse paciente está. Então, o objetivo maior nosso hoje é ampliar o número de doadores e, consequentemente, do número de transplantes. Então, o volume maior que a gente faz é o transplante de córnea. A córnea, ela pode ser doada até 6 horas após a parada do coração. A maioria dos tumores, eles não excluem a doação de córnea. São quantas por mês? A córnea é em torno de 110, 120 doações de córnea por mês. 4 por dia, por exemplo. Isso. E precisa ampliar, né? Porque a gente tem 1.700 pacientes aguardando na lista de transplante de córnea, seguido do transplante renal e depois o transplante de medula e o transplante
hepático, de fígado, e o transplante de coração, que a gente tem ampliado. Coração, ok. Qual é a média de coração? 1 a cada 2 meses? É, mais ou menos 1 a cada 2 meses que a gente tem feito, mas a meta é que a gente amplie esse volume para pelo menos um transplante por mês e depois aumentar pela necessidade. E quais são os hospitais, doutor Heraldo, quais são os hospitais que estão habilitados pelo Sistema Estadual de Transplantes a realizarem o transplante? Aqui em Salvador ou aqui em Salvador e interior? Tá. O que a gente tem, os transplante de córnea a gente já tem bem diluído no estado, né? Tem hoje 27 equipes de transplante de córnea que são distribuídas aqui em Salvador e praticamente em todas as regiões do estado. As principais cidades, As principais cidades. Então, o transplante de córnea é um transplante que já está mais equacionado. Para o transplante de órgão, a gente tem hoje público, unicamente público, a gente tem o Hospital Ananeri com realização de transplante renal e transplante cardíaco. E o Ananeri é um serviço hoje de referência não só na Bahia, mas no Brasil. É um dos hospitais que mais faz transplante renal no Brasil, e inclusive transplante renal pediátrico. A gente tem o Roberto Santos, que está credenciado para transplante renal e está em fase de credenciamento para transplante de medula óssea. O Hospital das Clínicas, que é o hospital que faz transplante de medula e faz transplante de córnea também, e a gente está negociando a implantação de serviços de transplante hepático também. E no interior, a gente tem Feira de Santana com transplante renal, Vitória da Conquista com transplante renal e transplante hepático, que está começando agora. Então, a gente tem como meta interiorizar o programa de transplante. A região de Ilhéus e Itabuna, a gente está na fase de avaliar a possibilidade de implantação de transplante renal no hospital público nosso, de gestão da FabaMed, que é o Hospital Costa do Cacau. E em Juazeiro, transplante renal e transplante de medula também. Então, essa é a meta para que a gente possa caminhar. E o transplante de pulmão, que a gente não faz ainda, que está na fase de organização do processo para o Hospital Otávio Mangabeira. Perfeito. Os hospitais privados que têm parceria com o sistema de saúde estadual, quais são que fazem os transplantes dentro desse escopo do sistema? Bom, a gente tem o Hospital Português, que é a referência nossa aqui em Salvador para transplante hepático e realiza também transplante renal. E a gente tem feito com uma certa frequência de transplante que a gente chama de transplante duplo. O mesmo paciente tem doença hepática e renal, ele faz transplante de fígado e transplante de rim. Aonde? No Hospital Português. Uhum. Tá? E a gente tem ainda o Hospital São Rafael, que está credenciado para transplante renal e transplante de fígado, e o Hospital Aliança, que está credenciado para transplante hepático. Então, e o cardiopulmonar também para transplante renal. Certo. No caso, aí é uma pergunta que a gente tem como curiosidade. No caso da FabaMed, o senhor disse que a FabaMed está em estudos para vir se implantar no Hospital Costa do Cacau. É o renal? Renal. Renal. E, além disso, o que uma rede como a FabaMed ela pode contribuir para esse sistema de saúde? Contribui com doadores? Como é que funciona? Sim, eu acho que a FabaMed é uma parceira importante do programa de transplante por conta da sua rede hospitalar e dos profissionais. Então, hoje todo hospital que é da FabaMed, a gente já tem um vínculo muito bom com relação à organização do processo hospitalar para doação. E a proposta é que a gente caminhe com esse mesmo alinhamento para a realização de transplante em unidades que são gerenciadas pela FabaMed. Perfeito. Estamos conversando com o Dr. Heraldo Moura, que é o coordenador do Sistema de Transplantes de Órgãos e Tecidos do Estado da Bahia. Vamos encerrando aqui o segundo bloco, e no terceiro bloco a gente vai conhecer um pouquinho da vida dele, da infância dele, e como é que esse médico cearense veio parar na Bahia, pernambucano veio parar na Bahia, e como ele veio a se dedicar a ser um cirurgião de transplantes. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like.
Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Hoje com o doutor Heraldo Moura, o coordenador do Sistema de Transplantes de Órgãos e Tecidos do Estado da Bahia. Doutor Heraldo, vamos conhecer um pouquinho sua vida, sua história, como é que foi sua infância em Pernambuco, como é que resolveu ser médico e como é que, dentro da medicina, chegou até essa área de cirurgias e transplantes. Bom, primeiro, assim, da minha infância, é bem tranquilo. Tive uma infância, claro, eu nasci numa região pertencente a um município, numa zona rural, né? Então, que município? Chama Xangrande, que fica próximo de Gravatá, mas o município é Xangrande. E minha mãe é professora primária e meu pai é agricultor, né? E em casa tinha uma regra: todo mundo tem que estudar. Então, isso fez com que a gente continuasse estudando, eu e meus irmãos. E nesse processo a gente foi estudando e cada um seguiu a profissão e eu fui para... Seus irmãos são médicos? Não, também? eles fizeram outros cursos, mas aí eu fui para medicina e fiz veterinária também antes do... O senhor se formou em veterinária antes da medicina? Isso, aí eu fiz veterinária e durante um período eu fiz os dois cursos meio que paralelos. Eu sempre fui bastante... E o que a veterinária ajuda na medicina? Veterinária, nada no seu caso, claro, é um curso que é muito semelhante à medicina, claro. Você chama médico veterinário e você faz os procedimentos semelhantes aos procedimentos hoje que são realizados também na medicina, mas foi mais pela área da pesquisa, né? Eu sempre gostei muito da área de pesquisa de descobertas novas, então, e eu trabalhava muito com pesquisa. Então, durante a faculdade, eu participava, isso na década de 80, em transplante hepático em cachorro com os professores meus. Então, fazia muito transplante hepático inicial em cães e depois eu fui também para outras áreas de pesquisa e a veterinária, ela teve esse viés de poder tá ajudando. Então, o transplante já começou com animais? Sim. E aí, na sequência, fiz a faculdade, o último ano já fui para São Paulo e fiquei em São Paulo. Fiz o último ano e fiz depois a residência, depois fiz também a parte de acompanhamento lá no Hospital das Clínicas, na unidade do fígado, na época, o professor Silvano Raia, que fez o primeiro transplante intervivo do mundo. Famoso doutor Silvano. Isso. Então, aí eu fiquei junto com a equipe dele e com ele também. E aí depois eu recebi um convite e fui para o Ceará. E aí trabalhei lá no Ceará, já com a parte de transplante renal, organizando. E depois vim para a Bahia em 2005 e a meta era trabalhar com transplante hepático. Aí o senhor já acabou de me dar a minha pergunta que eu ia fazer. O que te trouxe à Bahia? E quem que te convidou? E como é que houve essa transição de vir para a Bahia como médico e acabar chefiando, coordenando esse sistema de transplante? Na realidade, eu morei no Ceará, numa cidade chamada Sobral. Sobral é uma cidade da região norte do Ceará, fica a 200 quilômetros de Fortaleza. Terra dos Gomes. Isso. E daí eu trabalhava na Santa Casa, fazendo parte da cirurgia oncológica e transplante renal. E nesse período ajudei a organizar o sistema lá de captação e de transplante. E vim para a Bahia na época para trabalhar com a parte de transplante hepático, na época com o grupo do São Rafael, e nesse meio fui convidado para assumir a coordenação do Sistema Estadual de Transplantes. Por que te convidaram? O senhor já... isso é uma curiosidade que eu acho que é uma pessoa que vem para trabalhar numa determinada unidade e é convidado para ser o coordenador geral.
O senhor acredita isso aqui? Eu acho que mais coincidência mesmo, né? E assim, o que tinha até, hoje ainda tem, a Bahia ela se caracteriza por ter um volume ainda de doação abaixo do considerado ideal. E na época, trabalhar com transplante sem ter doação ficava mais complexo. Então, a proposta era que a minha era ficar 2 anos, ajudar a organizar o sistema e voltar para a área cirúrgica para o transplante. Mas aí eu fiquei de 2005 a 2017, aí saí em 2017 e voltei em 2022. Saiu da Bahia também? Não. Aí continuei aqui nas atividades. Então, desde 2005 o senhor veio e não voltou mais? Isso. Tem 20 anos isso, né? Isso. Completando. Alguma coisa que o senhor acredita que tenha lhe levado à medicina, doutor Heraldo? Não, eu acho mais o desafio de estar podendo contribuir, né? Então, na realidade, não tem lugar que é ruim, tem lugar que você tem que fazer alguma coisa para estar construindo. Então, o objetivo é exatamente construir processos de trabalhos que sejam sustentáveis e que não dependam de você. Eu acho que a diferença da gestão é quando você tem essa visão de construir os processos de trabalho, independente de quem esteja o processo ele continuar. Então, esse é o grande desafio do gestor, né? O gestor ele não pode pensar em construir processos de trabalho onde dependa dele. Então, o objetivo é construir os processos e, independente de você estar ou você não estar, eles continuam funcionando. E como é que funciona, então, o sistema que o senhor coordena, o sistema de transplante? Explique para nós como é a dinâmica dessa estrutura. O Sistema Estadual de Transplante ele fica sediado na Secretaria da Saúde do Estado, na Diretoria de Atenção Especializada, e ele é o sistema responsável por todo o processo de avaliação, acompanhamento de todas as atividades de transplante do Estado. E a implantação das políticas públicas de transplante, o que você necessita para que a população, que as pessoas que necessitam desse tratamento possam serem atendidas de maneira adequada, né? Então, um dos processos, quando a gente conversa sobre interiorização, o objetivo é eu permitir acesso para essas pessoas, acesso desde a identificação que elas têm uma doença que podem ser tratadas com transplante, até viabilizar elas chegar a equipes especializadas, serem listadas para transplante e serem transplantadas. Eu acho que, resumidamente, esse é o objetivo nosso da coordenação do Sistema Estadual de Transplantes. Sim, mas essa acreditação, essa formação de equipe, como é que ela se dá? Como é que um determinado hospital ganha essa acreditação para ter uma equipe de transplante no seu corpo? Claro, aí a gente passa a falar do estabelecimento de saúde, do serviço do hospital, se ele tem uma estrutura que comporta aquela atividade que ele está se propondo. Essa é a parte estrutural da unidade. Segundo ponto é a equipe. O transplante não se faz só, né? Transplante você precisa de um conjunto de situações para que o transplante aconteça e um conjunto de pessoas capacitadas e habilitadas para aquela atividade. Então, no momento que a unidade nos procura ou que a gente procura a unidade para avaliar e validar esse credenciamento, a gente faz essa articulação em tempo quase integral. Se a equipe nos provoca, o serviço nos provoca, a gente visita. Se tem um serviço, por exemplo, como o hospital nosso, que é o Hospital de Ilhéus, que é Costa do Cacau, que é gerenciado pela Fabamed. Então, a gente avaliou a estrutura, conversou com a direção do hospital e está nessa fase de avaliar a viabilização dessa atividade de transplante renal lá. Quanto tempo até uma equipe ser capacitada, habilitada para poder, em média, assim, quanto tempo dura entre a proposição e a concretização? Isso depende um ponto que é importante, a equipe, para ser credenciada, ela precisa ser
certificada que ela tem capacidade. Então, essa certificação é dada por serviços que já realizam transplante e que essa pessoa, ela participa dos transplantes e que são certificadas com habilidade para realizar esse procedimento. Desculpe interrompê-lo, mas quem é que faz essa habilitação? Os serviços que realizam já transplante, geralmente hospitais de referência, né? Sim. Por exemplo, o Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, ficou lá 2 anos um cirurgião e que tem um certificado que tem expertise na atividade de transplante. Então, essa pessoa está certificada e habilitada. Ela pode ser cadastrada no Ministério da Saúde para realizar transplante. O tempo, se a unidade ela tiver com todas as documentações organizadas, então é um processo rápido de se fazer. Se faz a visita técnica, se propõe alguns ajustes e a partir do momento que está tudo correto, se passa pela Comissão Intergestora Bipartite, que é do Estado. Tendo essa validação, a gente caminha para o Ministério da Saúde e aguarda a publicação, que se dá em torno de 30 dias. Então, é esse processo. No momento que ele está credenciado, ele já pode começar a atuar como serviço de transplante. Perfeito. Doutor Heraldo, eu gostaria de saber também o que se deve fazer em termos de mensagem que o senhor, como coordenador do Sistema Estadual de Transplantes, para a população. Por exemplo, o senhor me disse que há uma demanda maior, uma grande demanda, precisaria se fazer mais transplantes na Bahia. Pelos números que o senhor me deu, seriam cerca de 180 transplantes mensais na Bahia. Posso estar errado, mas 120 de córnea, 10 de fígado, 40 de rim e 10 de medula, coração, 1 a cada 2 meses. Então a gente tem aí um número próximo a 180 mês. Eu pergunto ao senhor, o que se poderia fazer para, não só do lado do hospital, do sistema de saúde, mas também do lado do doador, para que se aumentasse esse número de transplantes na Bahia? Bom, esse é um ponto que é importante, né? Como eu havia comentado, o transplante ele depende da sociedade. Se a sociedade doa, a sociedade é beneficiada com o transplante. Se a sociedade não doa, a sociedade não é beneficiada, porque não tem transplante sem doador. A grande pergunta que a gente pode fazer se a gente hoje perguntar para os 4.000 baianos que estão aguardando transplante, se eles pensaram que ia entrar na lista de transplante, 100% deles vai dizer, não, nunca pensei em entrar, que ia necessitar, né? Então, isso é o que a sociedade também não reflete desse ponto de vista. Então, a pergunta que a gente coloca para uma reflexão da sociedade é se eu tivesse uma condição que a única condição para que eu continuasse vivo seria o transplante, se eu aceitaria que alguém doasse, né? Porque a gente só percebe o grau da importância da doação quando a gente está numa lista de espera, e uma lista que a gente não tem muito controle, porque não sabe quando vai ter o doador, se vai ser compatível. Então, a grande pergunta que a gente deixa para os nossos ouvintes é essa pergunta: se você necessitasse de um transplante, se você aceitaria que alguém doasse para você continuar vivo, e se você disser que sim, para continuar vivo eu aceito, porque também não ser doador e dizer para a sua família que você é doador no momento em que você falecer, para ajudar outras pessoas através da doação. Eu acho que essa reflexão que é importante para que a gente possa pensar. A gente aí trouxe para uma máxima de Jesus, né? Fazer aos outros o que gostaria que fizesse conosco. Sim. Né? E há muito impedimento das famílias na hora da morte, quando um médico se pergunta se o familiar quer doar algum órgão do falecido para salvar outra vida. Há muita negativa? Sim, hoje a gente tem um dos índices de negativa das famílias maior, já melhorou bastante. A gente tinha um índice negativo que era 80%, hoje a gente está em 60%, 65% de índice de negativa, né? E um dos motivos é o desconhecimento da família do que
o seu parente pensava quando estava vivo, né? Por isso que a gente recomenda sempre que você converse com sua família, que no momento que você falecer, você quer ajudar outras pessoas através da doação. Então, a gente tem esse índice de negativa, a Bahia tem 65%, o Brasil está em torno de 40%, 45% de negativa. Então, a gente tem um índice de negativa muito maior do que a média brasileira. Doutor Heraldo, o senhor acredita que seria possível um mecanismo do próprio governo do estado ou do governo federal em que as pessoas pudessem já antecipadamente avisar ao sistema que ele gostaria de ser doador? Sim, a gente tem um sistema que foi lançado há 2 anos que chama-se AEDO. Foi pelo Tribunal de Justiça e com parceria junto com o Ministério da Saúde, que é a autorização eletrônica para doação. Esse sistema ele tem uma necessidade de que você se cadastre e junto com os cartórios, né? Todos os cartórios eles fazem parte desse sistema. Então você que quer ser doador e quer documentar, você entra em contato, entra pelo sistema no AEDO, se localiza o cartório mais próximo, você faz uma videochamada com o tabelião e registra essa sua vontade de ser doador. Então esse sistema está funcionando. Esse sistema está funcionando. Ele funciona. Entretanto, no Brasil, mesmo tendo essa autorização, a gente sempre consulta a família. E a família define se quer ou não. Então, a doação no Brasil ela é uma doação que é com autorização familiar. Então, mesmo a pessoa fazendo esse registro particular, individual... A gente sempre conversa com a família, né? Então, tem vários projetos hoje, alguns projetos na Câmara dos Deputados com o objetivo de alterar isso aí para que a doação possa ser mais automática. Então, alguma mensagem que o senhor gostaria de dizer que nós não perguntamos? Não, eu acho que primeiro agradecer e agradecer a todos os ouvintes que vão participar dessa conversa da gente e dizer que vale a pena estudar e saber que o Programa Transplante do Brasil é um programa extremamente sério que tem como único objetivo ajudar as pessoas que hoje têm doenças que podem ser tratadas com o transplante. Tá certo. E para a gente encerrar, tem algum caso que o senhor poderia ilustrar essa sua trajetória, bela trajetória, sendo responsável pelo sistema de transplante, primeiro por 12 anos e agora por mais 3 anos, né? São 15 anos à frente desse sistema de transplante do estado da Bahia. O senhor tem alguma historinha que possa nos brindar na sua trajetória? Toda a história é bem... Alguém já voltou para lhe agradecer? O senhor, eu soube que o senhor, por exemplo, já recebeu muitos presentes. O senhor no interior, por exemplo, você costuma se dar até animais, né? Peru, da galinha, né? O senhor não come carne, o senhor é um vegano, não é isso? Mais ou menos. O peixe, eventualmente, eu como. Mas, assim, de história, e tem uma história que é interessante, porque para quem recebe agradecer depois é bem mais fácil, né? Então, todas as pessoas que foram transplantadas e que, claro, eles têm um agradecimento imenso e agradecimento mais ligado à equipe que transplantou, à equipe que acompanha, né? A gente trabalha meio que nos bastidores para que os processos possam acontecer de maneira mais tranquila possível. Então, para as pessoas que recebem, a gratidão é um fator importante. Mas, se perguntando da história, e a gente teve já algumas histórias desse tipo, de quem doou, da família que doou, agradecer por ter tido a oportunidade de doar, né? Então, isso a gente teve situações como essa, que é muito gratificante, né? A gente teve situação, e eu posso relatar para vocês um caso, que é um caso bem interessante, de uma família que tinha a única filha que estava na calçada, foi atropelada por uma moto, uma menina de 7 anos, e evoluiu para a morte encefálica, e a família autorizou, e essa captação eu tive a oportunidade de participar,
E quando a gente estava saindo do hospital, quase 1h, estava a família na frente aguardando para agradecer, porque conseguiu ajudar outras pessoas, né? Transformou aquela dor, aquela perda, que é uma perda, claro, irreparável, no redirecionamento para poder ajudar as pessoas. Então, isso é uma história bem interessante. A gente já teve algumas situações dessas. Então, a gratidão de poder estar doando, ela é uma gratidão que é bem mais compensadora. Bem mais não, mas é compensadora e mostra a maturidade dessas pessoas que fazem isso. Com essa belíssima história de doação, não só a doação do órgão, mas também uma doação espiritual, cristã, de uma família que havia acabado de perder a sua filhinha, a gente encerra esse programa FabaMed Conexão Saúde, hoje com o Dr. Heraldo Moura, o coordenador do Sistema Estadual de Transplante de Órgãos e Tecidos do Estado da Bahia. A gente agradece e a gente volta na semana que vem.